nós vamos iniciar agora mais uma aula de contabilidade. Nessa aula nós vamos tratar aqui de contas contábeis, nós vamos tratar da classificação dessas contas e vamos falar também de receitas e despesas. Vamos lá, antes da gente partir para receita e despesa, vamos concluir aqui a classificação das contas. As contas podem ser classificadas quanto ao nível de detalhamento. O que significa isso? Significa que eu posso aumentar a quantidade de informações que eu trago na denominação contábil de um item, ou eu posso fazer de uma maneira mais sintética, detalhando menos. Então, a conta vai ser classificada quanto ao nível de detalhamento em sintética ou analítica. As contas sintéticas são aquelas contas que vão refletir as informações de uma maneira mais geral. Por exemplo, eu posso trazer informação da conta de clientes. Quando eu digo clientes, concorda comigo que uma empresa ela tem uma quantidade imensa de clientes. Pode não ter tantos clientes, mas ela tem mais de um cliente normalmente. Quando eu trago na minha informação contábil clientes, eu estou trazendo uma informação de forma sintética. Eu não estou detalhando essa informação. Se eu quero detalhar a informação, eu vou trazer essa informação de forma analítica. E aí eu vou detalhar qual é o cliente que eu estou tratando. Então, sei lá, o João. Eu posso detalhar essa informação. Na minha demonstração contábil, eu posso ter lá a conta de clientes, por exemplo, com saldo de R$1.000, e aí eu vou detalhar que o João tem 500, que a Maria tem 200 e que o José tem 300. Essa é a composição de clientes. Essa distribuição de forma sintética ou analítica pode acontecer com várias contas. Outro exemplo é bancos. Se você tem lá na tua conta contábil bancos, na tua demonstração contábil bancos, eu estou trazendo essa informação de forma sintética. Mas eu também posso trazer essa informação de forma analítica. Como? Detalhando quais são os bancos que essa empresa possui. Aí eu vou dizer que essa empresa tem conta, sei lá, em qualquer banco, em todos os bancos que ela tiver uma conta corrente relacionada. Então, as informações podem ser apresentadas de forma sintética ou analítica. Normalmente, os saldos são descritos de uma maneira mais detalhada no que nós chamamos de notas explicativas. Então, as informações contábeis são elaboradas e se tiver uma composição muito extensa, como clientes, por exemplo, nós demonstramos a abertura desse saldo, a composição desse saldo em notas explicativas. Não é regra, a empresa pode trazer essa informação no balanço patrimonial. O que ela precisa é cumprir com a finalidade de fornecer informação. E aí ela pode fornecer essa informação diretamente no balanço ou trazer essa informação em nota explicativa, ok? Nota explicativa são informações adicionais que vão auxiliar a compreensão dos saldos que estão registrados nas demonstrações contábeis, certo? Bom, e aí você pode estar se perguntando, mas eu posso classificar essa conta como sintética ou analítica, posso classificar como patrimonial ou resultado, posso classificar como devedora ou credora. Deu um nó na tua cabeça agora nesse momento, né? Porque é muita classificação. Então entenda o seguinte, vamos pensar aqui clientes. Clientes é uma conta patrimonial, porque está registrada no balanço patrimonial, é uma conta que reflete os direitos, então é classificada como uma conta patrimonial. É uma conta de natureza devedora, porque é uma conta de ativo, e nós vimos que as contas de ativo são contas de natureza devedora. E é uma conta sintética, porque é uma conta que está aí refletindo um saldo de uma composição superior, maior. Então, quando você pega uma conta contábil, um componente contábil, você pode classificar esse componente de acordo com várias informações aí que você pode colher, como nível de detalhamento, a natureza da conta, o elemento que registra. Você pode classificar essa conta em conta patrimonial ou de resultado, em conta devedora ou credora. Um único componente tem toda essa classificação. Outro exemplo, fornecedores. Fornecedores é uma conta patrimonial, porque é uma conta que é registrada no balanço patrimonial, é uma conta de obrigação, portanto uma conta patrimonial. É uma conta de natureza credora,
porque é registrada no passivo e as contas do passivo são contas de natureza credora, e é uma conta sintética, porque eu posso ter uma abertura aí de fornecedores. Outro exemplo, estoque de mercadorias para revenda. É uma conta que registra um bem, portanto é uma conta patrimonial, de natureza devedora e pode ser sintética ou analítica, a depender da composição desse estoque. Se for uma empresa que tem uma quantidade imensa de componentes no estoque e eu chamo somente de estoque sem detalhar o tipo de estoque que eu estou tratando, pode ser sintético. Se eu começo a detalhar o tipo de estoque que eu estou tratando, se torna uma conta analítica. Então entenda que uma conta ela vai ser classificada quanto ao nível de detalhamento, quanto à natureza do saldo e quanto ao elemento que registra, ok? Porque você pode, às vezes, ficar perdido em tanta classificação e não conseguir enxergar como você aplica esse conceito nas contas contábeis. Todas as classificações são importantes, mas existe uma classificação que é muito especial e que você não pode esquecer, que é a classificação quanto à natureza do saldo, devedora ou credora, que é fundamental para fazer contabilização. As outras também são importantes. Você precisa saber, né? Se é uma conta patrimonial ou de resultado, isso você tem que saber também. Agora, a classificação quanto à natureza é muito importante, porque se você não lembrar qual é a classificação quanto à natureza, você não consegue fazer contabilização. Você não vai conseguir fazer o registro contábil. Vai ficar mais difícil, ok? Bom, nós já vimos as classificações das contas e nós vimos que temos contas de resultado. As contas de resultado são aquelas que são registradas na DRE, tá lembrado? Que são as contas de receitas e despesas. Mas afinal de contas, o que é uma receita e o que é uma despesa? Você tem aí no teu material e está aqui também no quadro, é o conceito de receita e de despesa de acordo com o CPC 00. É um pronunciamento inicial, que é um pronunciamento técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. O CPC 00, então, ele traz informações iniciais, gerais, sobre a contabilidade e ele vai trazer o conceito de receita e despesa. Esses conceitos são cobrados em prova, você precisa conhecer. Você precisa lembrar desse conceito, então agora a gente vai passar nos pontos mais importantes desse conceito. Veja aqui, ó. Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. O que quer dizer tudo isso? Né? Muita informação técnica, né? Então vamos lá. Receita é aumento no benefício econômico. Por quê? A receita vai gerar um aumento do patrimônio. Quando você registra uma receita, você vai ter aí um aumento do patrimônio. Veja, receitas e despesas são contabilizadas na DRE, na demonstração do resultado do exercício. A empresa vai elaborar a DRE registrando todas as receitas e despesas e ao final do exercício social ela vai fazer o confronto entre receitas e despesas e vai apurar o resultado do exercício. Resultado que pode ser lucro ou prejuízo. O lucro você vai encontrar quando o saldo das tuas receitas for superior ao saldo das tuas despesas. As receitas, portanto, contribuem para a formação do lucro. Se esse saldo de receitas for superior, a empresa tem um lucro. Se você consegue entender que a receita contribui para a formação do lucro, você consegue entender que a receita aumenta o teu patrimônio. Então, a receita vai gerar um aumento do patrimônio dessa entidade. E tá aqui, ó. Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil. Então, vai gerar um aumento desse patrimônio. Quais são as situações que geram contabilização, registro de receitas? Aí o pronunciamento técnico ele veio e disse o seguinte: as receitas serão contabilizadas quando? Quando ocorrer entrada de recurso. Eu vou te dar aqui alguns exemplos, eu não vou chegar a contabilizar, porque eu ainda não te expliquei como nós efetuamos a contabilização, mas é importante que você já consiga identificar e entender
Quais são as situações que vão gerar uma contabilização, um registro de receita? Veja, entrada de recurso gera contabilização de receita. Não é toda entrada de recurso. Então, isso aqui ele não está generalizando. Estou falando isso porque você pode pensar o seguinte, eu tinha dinheiro no caixa e depositei esse dinheiro no banco. Entrou recurso no banco, aí você vem e lembra, então eu vou contabilizar uma receita. Não, não é isso. Não é qualquer entrada de recurso que gera contabilização de receita. São algumas entradas. Um exemplo de entrada de recurso que gera contabilização de receita é venda de mercadoria. Quando a empresa vende mercadoria, ela precisa obrigatoriamente registrar uma receita. Então, venda de mercadoria gera contabilização de receita. E por que venda de mercadoria gera entrada de recurso? Porque essa empresa vende mercadoria, em algum momento ela vai receber por essa venda. Pode ser um recebimento à vista, quando no ato aí da venda entra recurso nessa empresa, porque recebeu à vista através de banco ou caixa. E pode ser a prazo, ele vai receber lá na frente, ele fez uma venda a prazo, vai receber lá na frente, mas vai gerar uma entrada de recurso. A venda de mercadoria gera entrada de recurso. Então, venda de mercadoria é um exemplo de uma situação com entrada de recursos e que vai gerar, consequentemente, a contabilização de uma receita, ok? Outra situação que gera contabilização de receita, aumento de ativo. Exemplo de aumento de ativo que gera contabilização de receita, aplicação financeira. Como que a aplicação vai gerar um aumento de ativo? Pensa lá. Você tinha dinheiro no teu saldo bancário, você tinha saldo no banco, e aí você resolveu fazer uma aplicação para não deixar esse dinheiro parado. Então você tinha lá R$1.000 na tua conta corrente e você tirou R$500 e aplicou em algum tipo de aplicação financeira. Concorda comigo que com o decorrer do tempo, essa aplicação financeira vai ter um rendimento. Ela vai render alguma coisa. Então, o que vai acontecer com o teu saldo de aplicação? Vai aumentar. A aplicação financeira você registra no ativo. E aí, se aumenta o teu saldo de aplicação financeira que você registrou no ativo, esse aumento de saldo de aplicação financeira, o rendimento da aplicação financeira, vai ser contabilizado como uma receita. Então, o rendimento da aplicação é considerado uma receita. Nós contabilizamos como receita financeira, ok? Esse primeiro exemplo aqui de venda, você contabiliza como receita bruta de vendas. Esse segundo exemplo aqui, você contabiliza como receita financeira. E aí nós temos uma terceira situação que gera contabilização de receita, que o pronunciamento técnico determina, que é a diminuição de passivos. Diminuição de passivo também gera contabilização de receita. Exemplo de diminuição de passivo com contabilização de receita. Um pagamento com desconto. Você tinha lá no teu balanço patrimonial uma obrigação. Você fez uma compra e recebeu um boleto para fazer o pagamento desse item que você adquiriu. Então, você tinha a obrigação de fazer esse pagamento. Então, quando você precisa fazer esse pagamento, você tem essa obrigação, você registra essa obrigação no teu passivo. A obrigação vai ser registrada em uma conta de passivo. Portanto, você tem um passivo. Quando você liquida a tua obrigação, você automaticamente diminui o teu passivo. Como assim, né? Veja aqui. Você tinha uma conta para ser paga, por exemplo, uma conta de telefone. Você tinha uma conta para pagar, você tinha uma obrigação. Você foi até o banco, fez o pagamento e voltou sem nenhuma obrigação. Você saiu com uma obrigação de pagar uma conta, pagou e zerou as suas obrigações. Você liquidou todas as dívidas que você tinha, você só tinha essa dívida, pagou, acabou. O que acontece com o teu saldo de obrigações quando você faz um pagamento? Diminui. Você liquida as suas obrigações. Mesma coisa que você sair com R$100 no bolso e com um boleto bancário para ser pago numa lotérica. Você saiu de casa com dinheiro no bolso e saiu de casa com uma obrigação.
pagamento desse boleto. Quando você vai até a lotérica, faz o pagamento, volta para casa, você volta com uma quantidade inferior de dinheiro no teu bolso, porque você usou para pagar, e você volta sem nenhuma dívida, porque você fez o pagamento, liquidou. Então as tuas obrigações diminuem. Quando você faz um pagamento, ocorre a diminuição de um passivo. Quando você paga com desconto, vai gerar uma receita. Veja aqui, ó. Você saiu então com um boleto para pagar no valor de R$500, por exemplo. Você tinha aí um boleto de R$500 para fazer o pagamento. Nesse boleto estava escrito o seguinte: se você efetua esse pagamento até o dia 15, você vai ganhar um desconto de R$50. Muitos boletos têm essa relação aí com prazo para pagamento e desconto. Você fez esse pagamento antecipadamente e ganhou R$50 de desconto. Quanto você pagou por esse boleto? 450. Esse foi o valor do teu pagamento. Nessa situação, você tem uma receita, você contabiliza uma receita de R$50. A tua obrigação era de 500. Mas como você fez um pagamento antecipado, você acabou gastando menos do que você tinha previsto. Você acabou desembolsando um valor inferior. E por ter desembolsado um valor inferior, você vai registrar uma receita de R$50. Então, nós temos aqui uma situação de pagamento com desconto que gera a contabilização de uma receita. Você tem uma situação de diminuição de passivos com geração de receita, ok? Aí, o pronunciamento ainda vem e continua dizendo que essas situações vão resultar em aumentos do patrimônio líquido. Sim, uma receita gera aumento do patrimônio líquido. Aí você precisa entender a dinâmica da contabilidade. Veja, nós temos o nosso balanço patrimonial. Balanço que vai ser composto por contas do ativo e do passivo. Lembrando que dentro do passivo você tem o patrimônio líquido. E que no patrimônio líquido você vai registrar o prejuízo ou distribuir o saldo do lucro. Você não pode apresentar uma conta de lucro acumulado, você precisa distribuir esse saldo. Aí você tem a demonstração do resultado do exercício, onde você vai fazer o confronto de receitas e despesas e vai chegar aqui em um resultado que pode ser lucro ou prejuízo. Esse resultado precisa ser transferido para o balanço patrimonial. Se eu apuro um prejuízo, eu vou demonstrar no meu patrimônio líquido uma conta de prejuízo acumulado. Se eu apuro um lucro, eu vou fazer a destinação, eu vou distribuir esse lucro entre várias contas do patrimônio líquido. Por que eu vou fazer essa distribuição? Porque a Lei 6404, ela determina que uma entidade, quando apura um lucro, precisa destinar esse lucro, não pode demonstrar no balanço patrimonial uma conta de lucros acumulados. A Lei 6404 determina, então nós precisamos seguir. E aí você pode demonstrar o prejuízo. De qualquer forma, o resultado do período vai ser transferido para o balanço patrimonial. E aí você tem que lembrar que a receita ela tem um impacto positivo nesse patrimônio, ela contribui para a geração do lucro e, portanto, ela resulta em aumento do patrimônio líquido. E por que patrimônio líquido? Porque esse resultado apurado na DRE vai ser transferido para o patrimônio líquido. Ok? Veja que ele diz aqui, ó, que as receitas não estão relacionadas com a contribuição dos detentores de instrumentos patrimoniais. O que significa isso? Significa que a receita não está relacionada com a incorporação de capital social. Contribuição dos detentores de instrumentos patrimoniais é o seguinte, é o valor que os sócios vão colocar lá na empresa para essa entidade funcionar. Então ele diz que não está relacionado com essa contribuição feita pelos sócios. Não está relacionado com a contribuição dos detentores de instrumentos patrimoniais. Significa o quê? Que se o sócio faz a integralização de capital social, se o sócio contribui com saldo nessa entidade, com valor nessa entidade, essa contribuição não vai gerar contabilização de receita. Ou seja, integralização de capital social não gera contabilização de receita. Ok? Esse então é o conceito de receitas. E as despesas? Veja aqui, ó.
Também um conceito que está descrito lá no pronunciamento técnico CPC 00. Despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saída de recursos ou redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimos do patrimônio líquido e que não estejam relacionadas com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais. Agora que você entendeu a receita, fica mais fácil compreender a despesa. Você já sabe que a receita vai contribuir para o aumento do patrimônio dessa entidade. De forma inversa, a despesa contribui para a diminuição desse patrimônio. Lembra que eu comentei contigo aqui agora há pouco que a entidade vai fazer o seguinte, ela vai fazer o confronto de receitas e despesas na DRE. Se o saldo de receitas for superior ao saldo de despesas, ela encontra um lucro. Se o saldo de despesas for superior ao saldo de receitas, ela encontra um prejuízo. Então, as despesas contribuem para a diminuição desse patrimônio, ok? Então, são decréscimos dos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saída de recursos. Um exemplo de uma contabilização que gera saída de recurso e que vai gerar aí, a contabilização de uma despesa é um pagamento com juros. Você tem lá registrado uma obrigação de pagar um boleto bancário de R$500. Está escrito nesse boleto que se você paga em atraso, você vai pagar juros. E aí você atrasou a data, passou da data de pagamento. Você vai lá fazer o pagamento desse boleto, mas vai ter que pagar juros. E aí te cobraram, por exemplo, aqui uns juros de R$15. Você tinha previsto um pagamento de 500. Você registrou uma obrigação de 500, mas na hora de fazer esse pagamento, você teve que pagar R$15 a mais. Você teve que desembolsar R$15 a mais. O teu pagamento saiu por 515. Você teve um decréscimo do teu patrimônio que não estava previsto de R$15. Então, você vai ter que contabilizar uma despesa de juros de R$15. E aí, gerou a saída de recurso? Gerou, porque quando você vai fazer o pagamento dessa obrigação, vai sair recurso para pagar. Então, gera saída de recurso e contabilização de uma despesa, ok? Outra situação que gera contabilização de despesa, redução de ativos. Exemplo de uma redução de ativos com contabilização de despesa. Recebimento com desconto. Você tem registrado lá nos teus direitos, no teu ativo, valores a receber de R$100. Se você tem direitos relacionados você tem direitos registrados no teu ativo, você tem direitos relacionados aí, por exemplo, à venda de mercadorias. Você vendeu mercadorias, a pessoa vai pagar a prazo e aí você emite, por exemplo, um boleto aí por essa venda. E nesse boleto, nessa informação, está descrito que se essa pessoa paga até determinada data, ela vai te pagar com desconto. Você concede para essa pessoa um desconto caso ele pague antecipadamente. Da mesma maneira como se essa pessoa pagar com atraso, ele vai pagar com juros. Mas aí está descrito lá, se você pagar antecipado, você paga com desconto. Aí o teu cliente foi lá e pagou antecipadamente. O boleto era de R$100, ok? Mas aí você concederia um desconto de R$10 caso ele pagasse antecipadamente. E aí ele pagou. Ele pagou e você registrou uma entrada de recurso no teu patrimônio de R$90. Mas você tinha um ativo, um valor a receber de 100. Quando você recebe uma conta que você tinha previsto, diminui o teu ativo. Você tinha lá registrado um valor a receber de R$100. Então, você tinha uma conta a receber, o cliente foi lá e pagou. Ou seja, hoje você não tem mais nada para receber.
Quando ele faz o pagamento, você deixa de ter um valor a receber. O que acontece? Diminui o teu saldo a receber, diminui o teu ativo. Diminuindo o teu ativo e nessa situação contabilizando uma despesa. Por quê? Porque você tinha previsto receber R$100, mas aí ele pagou com desconto e pagou 90. Esse desconto concedido é uma despesa. Então você contabiliza como uma despesa porque você está recebendo um valor inferior, você está recebendo um valor com decréscimo, certo? Outra situação ali que gera a contabilização de uma despesa, assunção de passivos. E aqui é um pouco mais difícil de você conseguir enxergar, porque aqui você precisa entender o processo de contabilização, o procedimento de contabilização aqui. Mas eu vou te dizer, vou te trazer um exemplo para você saber uma situação que gera contabilização de despesa com assunção de passivos. Despesa com salários, que será contabilizada quando a empresa apura o saldo de salários a pagar. Então é o seguinte, chega lá no fim do mês, essa entidade vai apurar aí qual é o valor de salário que ela tem para pagar para os funcionários. Chega no fim do mês, eu vou fazer um encerramento da minha contabilidade e eu vou apurar o saldo que eu tenho para pagar lá no dia 15, por exemplo. Os meus funcionários recebem salário dia 15. Chegou no dia 30 do mês anterior, eu vou apurar tudo que eu tenho para pagar no mês seguinte. Eu vou fazer o fechamento daquele mês. Nesse momento, eu vou contabilizar a minha obrigação de pagar o salário desses funcionários no dia 15. Eu estou informando para as minhas demonstrações contábeis, eu estou informando no meu balanço, olha, dia 15 você tem uma obrigação, dia 15 você tem que pagar o salário do teu funcionário. Então eu estou informando, estou trazendo isso para o meu balanço. Quando eu faço esse registro, a contrapartida é uma despesa com salário. A minha empresa está tendo uma despesa com o pagamento do salário dos funcionários. E aí eu contabilizo essa despesa como contrapartida da obrigação. A gente vai falar de contabilização aí mais à frente no curso, e aí você vai conseguir enxergar e entender melhor esse raciocínio da contabilização. Vou te dizer aqui, memoriza, tem muitos assuntos que eu vou lançando, porque aos poucos eu vou aumentando a dificuldade da matéria. Então, eu vou te trazendo algumas informações que você vai memorizando, entendendo, porque aos poucos a coisa vai fazer sentido. E perceba que devagar eu estou te lançando mais informações, mais conhecimento, para não sobrecarregar e trazer tudo numa paulada só. Então, quando você contabiliza aqui esse salário, você vai debitar a despesa com salários e você vai creditar a obrigação de salário a pagar, certo? Aí você fez então o registro da despesa com a assunção de um passivo. E aí ele continua dizendo que as despesas resultam em decréscimo do patrimônio líquido. Tá ok, você sabe que resulta. Já te expliquei o processo aqui de transferência de saldos. O mesmo que ocorre com as receitas, ocorre também com as despesas. Serão transferidos esses saldos aqui apurados na DRE. E aí ele pode gerar um impacto positivo ou negativo. Lembrando que a despesa contribui para a diminuição desse patrimônio. Então, as despesas resultam em decréscimos e que não estejam relacionadas com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais. Mesma situação, ali na receita, nós vimos que não está relacionado com a integralização, com a entrega de dinheiro dos sócios. Aqui a despesa não está relacionada com a distribuição de lucros aos sócios. Então, quando eu distribuo o lucro, quando eu distribuo o recurso, eu não contabilizo despesa, porque não tem relação. Então, nós encerramos aqui esse conteúdo e agora a gente vai resolver questões para fixar o assunto. Então, acompanha comigo a leitura da primeira questão. Veja ali, ó. Diz o seguinte: assinale a opção que identifica pelos números de ordem exclusivamente as contas que têm saldo de natureza devedora constantes da relação a seguir. Então, ele quer que você identifique nessa questão quais são as contas de natureza devedora. Nós vamos passar por cada uma delas e fazer as classificações para então encontrar a resposta correta.
Primeira, caixa. Caixa é uma conta de natureza devedora. Duplicatas a pagar, conta de natureza credora. Duplicatas a receber, conta de natureza devedora. Duplicatas descontadas, conta de natureza credora. Imóveis de uso, conta de natureza devedora. Máquinas, conta de natureza devedora. Móveis e utensílios, devedora. Notas promissórias a pagar, credora. Salários pagos antecipadamente, devedora. Veículos de uso, devedora. Com base nessas informações, nós conseguimos encontrar a letra A como resposta da questão. Aí você vai ver que a letra A não vai trazer todas as contas devedoras, mas não tem problema, porque ele não esgotou, ele não pediu aí todas as contas devedoras dessa lista. Ele pediu para você identificar qual é a alternativa que só tem conta devedora registrada, tá? Então, dessa forma, você consegue encontrar ali a letra A como resposta dessa questão. Próxima questão. O saldo de qualquer conta será a diferença entre a soma dos créditos e a soma dos débitos. Assim, disse que o saldo da conta está zerado quando a soma dos créditos for igual à soma dos débitos. Essa questão está correta. Ocorre o seguinte: cada componente do teu patrimônio vai ser registrado em contas contábeis. Sempre que você for fazer a movimentação dessas contas, você faz através de débitos e créditos. Quando o total dos teus débitos for superior ao total dos teus créditos, você terá um saldo devedor. Quando o total dos teus créditos for superior ao total dos teus débitos, você terá uma conta com saldo credor. Quando o total dos teus débitos for igual ao total dos teus créditos, você terá uma conta com saldo zero, ok? Então, esse esqueminha aqui que vai resultar no saldo contábil. Você pode ter uma conta credora, devedora ou zerada. As contas devedoras são aquelas contas que têm débitos superiores aos créditos. As contas credoras são aquelas contas que têm os créditos superiores aos débitos. E as contas com saldo zero são aquelas contas que têm o valor dos débitos exatamente igual ao valor dos créditos, ok? Concluímos aí mais uma aula de contabilidade. Continue estudando, continue aí resolvendo questões, fixando esse conteúdo. Bons estudos e até a próxima aula.